Bom, sem mais delongas, eu já anuncio o nosso primeiro painel do dia, nossa primeira conversa do dia, que tem oferecimento de Ambipar, JBS e Vale, e como tema sustentabilidade como vantagem competitiva. Já temos aqui ao lado o meu colega jornalista, William Vac, que vai fazer a mediação dessa conversa. Bom dia, William, seja muito bem-vindo. Esse assento aqui da ponta é o seu. E a gente vai ter também a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que está chegando aqui no nosso evento. E chamo para se juntar aqui ao VAC o Gustavo Pimenta, CEO da Vale. Aplausos, por favor, que já se encaminha para o nosso palco. Seja bem-vindo. Também tenho a honra de chamar Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell, por favor. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, embaixo, os assentos estão à frente de fotos, vocês podem se posicionar embaixo de suas fotografias. Como eu disse, a governadora Raquel Lira está a caminho, está chegando já. E, William, a palavra é sua. Bom painel a todos. Bom dia, pessoal. O Esfera não podia começar sem um pouco de emoção, né? Então, cadê a governadora? Ela está chegando. Então, nós deixamos lá o canto da governadora, está pronto. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Normalmente, dessas conversas saem, para mim, né, jornalista, saem grandes pautas. É o meu interesse maior. Mas, sobretudo, ter o contato direto com o público, isso não tem preço. Vamos começar direto. Vocês vão acompanhar nosso problema ali, porque desta vez o João inventou uma coisa nova. O cronômetro que atormenta os participantes da roda está ali, ó, atrás. Então, vocês todos têm a ideia de como é que eles vão ficando nervosos quando aquele cronômetro vai engolindo o tempo à disposição de cada um. Senhores, meu bom dia a vocês, inclusive. Vamos direto ao assunto. Eu tenho aqui uma série de sugestões específicas, evidentemente, levando em consideração o que cada um de vocês aqui representa, o papel institucional, sociológico de cada um, blá, blá, blá. Mas há uma demanda do público enorme de entender, sobretudo, inicialmente, do ponto de vista de uma Vale do Rio Doce, de uma Shell, o cenário geopolítico imediato. Todos nós sabemos o que significa a transição energética e o que está em jogo e o papel do Brasil nela. Mas quando a gente vê uma briga, por exemplo, como a gente viu na semana passada entre o bilionário, o homem mais rico do mundo, e o presidente dos Estados Unidos, o ainda mais poderoso homem do mundo, a gente se pergunta em que cenário geopolítico estamos nos movimentando e o que ele significa para empresas do porte das que vocês aqui representam. Então, a minha pegada nessa primeira pergunta é, sinceramente, imediata, do dia a dia. A gente vai ter tempo também de abordar as questões um pouco mais abrangentes, sobretudo essa dos desafios de uma transição energética e as contradições aí embutidas. Queria começar por você, Gustavo. Bom, William, primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar a todos, meus colegas de painel, ao João, Camila, Aninha, agradecer a oportunidade da gente compartilhar um pouco a nossa história aqui. Bom, a Vale está inserida de uma forma muito profunda nesse debate, né, William? Porque a gente tem acompanhado aí recentemente como que o tema dos minerais críticos se tornou um tema geopolítico, né? Nacional e internacional. A gente vê os Estados Unidos fazendo uma série de movimentos no sentido de garantir a oferta de minerais críticos. Estou aqui com o Cristiano, que tem uma participação importante na indústria do petróleo. A gente tem a visão de que, no médio e longo prazo, minerais críticos vai ter uma relevância para o mundo, assim como o petróleo teve nos últimos 100 anos. E eu acho que os países estão observando isso, a gente já vinha observando isso na Vale ao longo desses últimos anos e nos posicionando para ser um ofertante dentro dessa indústria. O Brasil tem um potencial minerário, talvez o maior do mundo. A gente tem a tabela periódica no nosso território, um potencial de ser, talvez, a maior força, né, no fornecimento desses minerais críticos, que aqui inclui minério de ferro de alto teor, para ajudar numa indústria em descarbonização, para ajudar no fornecimento de minerais, principalmente para tecnologia, inteligência artificial. Tudo isso vai requerer
um aumento muito grande desses minerais. Existe uma série de estudos que falam entre 5 a 10 vezes o que a gente levou 100 anos para desenvolver de oferta. Então, é um tema extremamente relevante e é um tema que, obviamente, os países estão atentos. A questão tarifária é uma questão que gera uma incerteza muito grande nos negócios, né? A gente não é diferente, apesar de, por exemplo, a Vale vender pouco para os Estados Unidos, os efeitos secundários de uma guerra tarifária têm um efeito negativo muito grande sobre as commodities, né? Porque você tem um arrefecimento do PIB mundial e commodity caminha muito com a performance econômica mundial. Então, o nível de incerteza é muito grande, mas eu sou otimista porque eu acho que a gente, aqui a Vale e o Brasil, tem uma oportunidade de ser um líder no processo de fornecimento desses minerais críticos, metais de transição, talvez como a gente nunca tenha tido a oportunidade de ser ao longo dessas últimas décadas. Você, Cristiano, petróleo e geopolítica é praticamente um sinônimo. Não, bom dia a todos. Obrigado, João, Camila, Aninha, pela oportunidade de estar aqui novamente nesse belo fórum. O setor, né, que eu represento, o setor de energia, o óleo e gás, como você bem falou, William, ele tem uma conexão direta com a geopolítica internacional, né? O que a gente tem visto nesses últimos meses, né, uma volatilidade muito acima da média do que se tinha anteriormente. Só para botar um número na mesa, o barril do petróleo, né, que é uma commodity global, estava sendo comercializado entre 80 e 85 dólares em fevereiro e março, e hoje está na casa dos 65 dólares. Não sei, houve uma queda abrupta em relação a isso. E o porquê? Porque, dado a guerra tarifária, dado algumas incertezas geopolíticas e contexto de guerra mundial, há uma dúvida em relação à demanda, né? Há uma dúvida em relação a qual é o impacto da guerra tarifária em relação ao fluxo desse petróleo, desse gás no mundo como um todo. Então, o que a gente está vendo de imediato é uma volatilidade enorme, uma incerteza em relação... Tudo bem? Uma incerteza enorme em relação à demanda, especialmente de curto prazo. De longo prazo, a gente vê um crescimento de demanda de energia muito forte no mundo, mas no curto prazo, uma volatilidade grande. Algumas incertezas em relação a como as cadeias de suprimento vão se realinhar. A gente tem os fornecedores nossos conversando bastante com a gente. Quais são as novas rotas que estão se formando para justamente se ajustar as linhas de negócio às tarifas que estão sendo comunicadas, mas ainda não estão implementadas, né? Então, acho que o principal efeito que a gente está vendo no curto prazo é volatilidade, uma queda abrupta no preço da commodity e um realinhamento das cadeias de suprimento globais. Eu imagino que vocês dois acordam vendo o que é que o Trump postou, é isso? Eles não querem responder, tudo bem. Na boa. Raquel, muito bem-vinda, querida Raquel. A gente não podia começar sem você, mas fomos obrigados por causa do tempo. Só para resumir rapidamente em que ponto estamos. Bom dia. Só para resumir rapidamente em que ponto estamos, nós começamos por uma demanda de público, sobretudo, pedindo a Vale e a Shell, a dois grandes majors internacionais, dois players brasileiros, aqui no caso a Shell também, com um significado muito grande na geopolítica mundial, e uma demanda do público de entender como é que esse cenário está se desenvolvendo e ele muda o tempo inteiro. Salomão, a partir de você, eu começo a levar a conversa para o lado mais abrangente dos desafios e das contradições envolvidas numa transição energética. Para uma plateia instruída como essa, não preciso repetir tudo que está metido aí no meio, mas há um ponto essencial, que é com que velocidade o agente regulador e a justiça acompanham essas transformações que precedem esse conflito geopolítico, mas se tornam mais graves por conta do conflito geopolítico, que é como que nós vamos regular a passagem na transição energética e o papel do Brasil nela. Eu lembro dois exemplos recentes, atuais, estão na cabeça de todo mundo aqui. Licenciamento ambiental. Ok, está no parlamento, mas tem uma importância enorme o papel do judiciário. E outro, mercado de carbono. A gente fala de transição energética e não consegue regular algo que é essencial para precificar esse mercado. A pergunta é simples, mas é um pouquinho de pegadinha mesmo. A justiça tarda, né? Nesse caso, ela é muito, muito atrasada? William, bom dia. Quero
cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa da governadora, também agradecer o convite do João Camargo, em nome dele cumprimentar todos que nos acompanham hoje aqui. E te dizer, William, que para poder responder assim com precisão, eu acho que nós precisamos dar um passo atrás, que é entender a existência de uma, eu não canso de falar isso, de uma nova ordem mundial. E não é um lugar comum, para além dos impactos da tecnologia, não. Nós estamos falando realmente num mundo em que cada vez menos se fala em governo e cada vez mais se fala em governança das instituições, da vida privada. Isso a partir de uma ideia de que não existem mais as fronteiras e também nada a ver com a questão da globalização, porque isso, do ponto de vista da economia, a aceleração ou desaceleração da globalização, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fluxos migratórios que impactam a questão orçamentária em qualquer país do mundo. Eu estou falando de alguns exemplos que a gente tem hoje que são transnacionais, como, por exemplo, o tema da criptomoeda, né, das compliances das instituições públicas e privadas. Isso tudo conduz a uma ideia de que o mundo é completamente diferente hoje, que nós não temos mais aqueles limites de atuação, tanto do governo, do executivo, como do poder judiciário também. Há movimentos no sentido de que, se não for possível uma autorregulação em vários setores, nós não vamos avançar como civilização. Você está falando de rede social, não? Eu estou falando de tudo, do contexto geral da economia, estou falando do contexto geral. A questão das redes sociais é um modelo de negócio. A gente pode até discutir, talvez, numa manhã inteira ou num dia inteiro sobre isso. Mas tudo que diz respeito à economia. Então, entra aí essa questão da transição energética, da sustentabilidade, né, que o judiciário no Brasil ele pode atuar em duas frentes, elaborando políticas públicas, e elabora pela via do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tem pactos e ações no sentido de preservação ambiental, muitas delas já em andamento, como descarbonização, usinas fotovoltaicas, tem reuso de água, tem uma série de medidas que atacam esse problema. E também o judiciário como órgão decisor ou como órgão pacificador das contendas socioambientais. Nesse campo, William, a questão toda é que o tempo do judiciário, e às vezes isso não é compreendido com muita nitidez, é um tempo diferente. Você tem talvez meia hora para apurar uma notícia e publicar no seu blog. O judiciário ele precisa, para ter certeza de responsabilização num campo, por exemplo, de socioambiental, de uma perícia, de uma avaliação mais precisa, de ouvir técnicos. Então, para te responder objetivamente, são situações que demandam aí um espectro de visão um pouco diferente. A gente volta a isso, porque o seu recado foi bem claro. O seu recado foi: o nosso ritmo é outro. Não esperem que a gente caminhe no ritmo que vocês caminham ou que vocês necessitam. Agora, Raquel, quando a gente olha o Estado que você governa, nesse cenário internacional, englobando sobretudo as questões de transição energética e os dilemas geopolíticos que a gente vive, vem um nome à cabeça de todos nós: Abreu e Lima, uma das maiores refinarias. É esse o caminho? Bom dia, agradecer a oportunidade do convite mais uma vez a João, a toda a sua família, cumprimentar os todos que estão aqui, mas indo direto ao ponto, o cenário é incerto, mas o Nordeste e Pernambuco enxergam esse momento como uma grande oportunidade de crescimento. A gente tem condições de praticar a transição energética como poucos lugares do mundo, né? Pela constância dos nossos ventos, por ter sol o ano inteiro. A refinaria Abreu e Lima, falando sobre ela,
Ela está instalada em Pernambuco há cerca de 10 anos. Agora está em processo de licitação o segundo trem da refinaria Abreu e Lima, que já vai ter tecnologia pronta para poder trabalhar com biocombustível. Nós estamos fazendo um processo, a gente tem um processo muito firme de transição energética no nosso Estado. Lançamos um plano de mudança econômica ecológica, em que a gente busca trabalhar o crescimento do nosso Estado baseado na nova economia. É sabido por todos que o Nordeste brasileiro tem grande potencial e já produz, hoje exporta energia. Por muito tempo fomos mercado consumidor, agora nós somos mercado exportador, neste momento de uma mudança estrutural, né, onde se discute linhas de transmissão, novas taxações a partir do mercado consumidor, produtor, onde a gente tem, pela capacidade que as empresas têm de compra de energia mais barata, colocado uma necessidade de se reolhar pelo sistema elétrico brasileiro, reestudar a forma de se cobrar energia, porque, na verdade, quem é mais pobre está pagando mais caro e quem tem condições está conseguindo comprar no mercado livre. Então, esse tema está posto aqui. Para nós, em Pernambuco, a gente tem algumas coisas colocadas à mesa que demonstram para onde a gente quer ir e como que a gente enxerga o processo de transição energética. Por exemplo, está aqui a Shell, terminal de regasificação, que a gente tem conseguido colocar lá em Pernambuco agora, pelo Porto Suape. Estamos trabalhando transição energética no polo de Gesseiro do Araripe, que consumia lenha da Caatinga e agora está começando a consumir gás canalizado através da companhia de gás. A refinaria Abreu e Lima é mais um exemplo do que está instalado no Porto Suape, mas a gente também tem sendo instalado agora o nosso terminal novo de containers da Maersk. E a Maersk nos coloca na rota mundial de logística, e junto com ela vem o propósito de descarbonização do transporte marítimo. Ela está trazendo junto com ela a grande possibilidade de instalação da European Energy, de indústria de metanol, segunda do mundo, que deve ser colocada, a primeira colocada agora na Dinamarca, em funcionamento no ano passado. A próxima será em Pernambuco. Essa semana a gente tem novo anúncio de nova instalação de produção de metanol. Então, enxergamos esse cenário que aparentemente é adverso, mas para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, como grande oportunidade de nos enxergarmos inseridos na nova economia, não apenas produzindo energia limpa, mas, sobretudo, agregando valor a ela e permitindo que a gente olhe para o futuro de maneira sustentável, integrada e permitindo a gente crescer. Raquel, deixa eu puxar você para uma visão um pouco mais ampliada dos desafios que o país enfrenta em geral e você, em particular, como agente político que você é. Você é uma jovem liderança num país que começa a ver sinais de renovação nos seus principais quadros dirigentes. E você ocupa um cargo de alta relevância. Você é governadora de um importante colégio eleitoral, num estado importante, no meio de um debate importantíssimo. Eu queria saber onde é que você está, você, tua cabeça política, em relação à transição energética. Quanto tempo você vê ainda para os combustíveis fósseis? O Brasil está diante de uma decisão muito difícil, que afeta a todos nós. E eu queria saber como é que uma jovem liderança política como você vê esse dilema. Nós vamos conviver com os dois, mas a gente precisa centrar o foco estratégico na nossa possibilidade de crescimento de maneira justa e sustentável. O mundo está pedindo socorro, a transição climática está acontecendo e nós somos profundamente impactados por ela. A gente vive num estado em que, ao mesmo tempo, às vezes no mesmo município, eu decreto situação de emergência pelo sol e pela chuva, pela falta de água e pela inundação. Então, a gente precisa conseguir ter um modelo de país, um modelo do Nordeste. O Nordeste está pronto para isso, porque a gente considera que, nesse momento, ser parte da solução do Brasil é ser parte de um grande exemplo de de transição energética para o mundo. E o mundo olha para nós com esse olhar também. Então, a gente vai conviver com combustíveis fósseis. A refinaria Abreu e Lima me parece um exemplo disso, onde a gente está instalando uma nova refinaria, um novo trem da refinaria, baseado em combustíveis fósseis, mas pronto para trabalhar o biocombustível, que olha para o bagaço da cana-de-açúcar, que olha para os biocombustíveis como parte dessa solução. A gente tem lá uma fábrica da Stellantis, que é a mais moderna do mundo. Anunciou agora, depois da renovação dos benefícios fiscais automotivos para o Nordeste brasileiro, uma expansão de sua planta com 13 bilhões de reais de investimento para a transição energética.
apostando no etanol e apostando também em carros elétricos, mas não de uma vez só para o elétrico, utilizando o biocombustível. A gente tem no Brasil diversas soluções que precisam ser utilizadas agora. Então, o que está na mão das lideranças políticas hoje e da classe empresarial brasileira, que enxerga para o futuro, que quer ver instalada a nova economia, é a possibilidade da gente mudar no chão a realidade. E isso gerando inclusão social, justiça ambiental e permitindo que a gente possa se desenvolver baseado numa economia que, de maneira integrada, seja sustentável. Vamos pegar um agente aqui dessa economia, Cristiano, Shell. Você acabou de ouvir uma jovem liderança política brasileira em relação a esse dilema estratégico, um dilema de primeira grandeza. O Brasil está sabendo reagir a isso, Cristiano, que é continuar explorando petróleo e gás, ou assumir com ainda mais protagonismo um papel mais relevante na transição energética? Vamos lá, William. Eu acho que sim, né? com obviamente, oportunidades únicas para o Brasil. Deixa eu começar o que a gente está vendo no cenário global. Né? Apesar da volatilidade de curto prazo, a gente tem visto um crescimento de demanda por energia no mundo constante. E ele vem de 3 fatores. Primeiro, há um crescimento populacional, potencialmente até 2 bilhões de pessoas a mais em 2050 versus 2020. O segundo, uma necessidade histórica do mundo de dar condições de vida a quem vive no hemisfério sul equivalente a quem vive no hemisfério norte. Um dado aqui importante, o consumo per capita de energia para quem vive no hemisfério sul é 1/3 do quem vive no hemisfério norte, especificamente Europa e Estados Unidos. E tem uma correlação direta entre consumo per capita de energia e qualidade de vida. Né? E o terceiro é um fator mais recente, que é a inteligência artificial, que está trazendo uma explosão de demanda por energia. Então, o mundo vai precisar endereçar a transição energética, que acho que não dá para discutir, é um dos maiores desafios da humanidade, com segurança energética. Você vê o que aconteceu, né, com a invasão da Rússia à Ucrânia, e todo o impacto que trouxe na Europa do ponto de vista de segurança energética, de uma forma a prover energia com um custo acessível e com um novo fenômeno recente que a gente chama de adição energética. Você vai ter que prover mais energia. E o Brasil tem uma oportunidade única nesse cenário. Por quê? O Brasil já tem uma matriz energética, todo mundo sabe, muito mais avançada do que as grandes economias do mundo. Eu trabalho numa companhia europeia e a matriz energética brasileira ela é invejada na Europa. E o Brasil tem que tomar um cuidado muito grande para não cair na falácia, que eu chamo de falácia europeia, de achar que é ou óleo e gás ou renováveis. A gente tem, como poucas economias no mundo, a oportunidade, e a governadora Raquel falou aqui, de avançar no óleo e gás, de avançar nos biocombustíveis. Aí um exemplo, a gente estima que a demanda por biocombustível em 2050 vai ser 3 vezes maior do que a demanda de biocombustível hoje. Nos renováveis, que o Brasil é uma potência já no renovável com a hidrelétrica e está crescendo muito no solar, na eólica, e eventualmente vai ser uma potência no mercado de carbono com soluções baseadas na natureza. Pouquíssimos países do mundo têm a oportunidade de avançar em todas as fontes de energia como o Brasil. Eu acho que a gente não pode cometer o erro de achar que é uma fonte versus a outra, porque o mundo vai precisar de cada vez mais energia, as diferentes fontes vão ter que coexistir durante décadas enquanto a gente faz a transição energética, e o Brasil tem uma oportunidade única de avançar em todas essas fontes. Se não houver uma guerra, no seu cálculo, você não incluiu qualquer possibilidade de uma disrupção tão grande das relações internacionais, nas quais o que você iniciou dizendo é uma demanda histórica. A energia está por detrás de todos os grandes conflitos mundiais dos últimos 150 anos. Você é um ator importantíssimo no setor da energia. Quanto que uma guerra te preocupa? Eu acho que ela preocupa a todos, por diferentes ângulos, né? Uma questão humanitária, obviamente, a gente vê o que está acontecendo em alguma das guerras que estão acontecendo na Europa e no Oriente Médio, e tem as questões econômicas associadas com a guerra e volatilidade que causa em preços de commodities, tá aqui dois setores que são super expostos. Então, acho que ela preocupa a todo mundo. Eu prefiro ser otimista, William. Eu também, pelo amor de Deus. De achar que o mundo vai conseguir. A governança do mundo colocada pelo ministro Salomão, ela vai se balancear e a gente vai evitar um evento catastrófico um pouco maior. Esse ponto da governança,
é uma tradicional exigência brasileira, Salomão, de uma alteração dos grandes, digamos, parâmetros de governança global. Isso parece uma utopia, completamente fora da realidade no momento. Em que medida você, e na verdade você tem um papel institucional importante nisso, como você chamou a atenção, diz, presta atenção, nós temos uma série de desafios, porém o meu tempo, no meu papel institucional é outro. Em que medida você consegue acordar pensando que vai haver um tipo de governança que facilite a sua vida? Bom, William, num debate de economistas aqui, né, eu estou um pouco peixe fora d'água. Eu também, não sou economista. Eu sou advogada. Engenheiro. Economista. Sempre me desdizendo, né? Só tem um do mundo real aqui, porque economia o pessoal diz que é mais psicologia do que qualquer outra coisa. Mas eu quero seguir essa sua trilha para poder te responder, William. Falar um pouco. Energia foi falado aqui como qualidade de vida, né? Padrão energético, transição energética, qualidade de vida. Mas, no caso brasileiro, a questão da população que vive abaixo da linha da pobreza, e aí eu vou puxar para esse ponto, né, para poder também colocar a visão do Poder Judiciário, que é a minha, um pouco desse assunto. Você tem, ainda que na última série histórica tenha abaixado um pouco, mas você fala hoje em 30% aproximadamente da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Estamos falando de 60 milhões de pessoas no Brasil. Se você olhar, por exemplo, para os nossos países vizinhos, Chile, 6%, né? Nós estamos falando 30% no Brasil, Chile 6%. Se subir ali para a América do Norte, 12% da população vive abaixo da linha da pobreza, que tem um índice que o Banco Central mede, o valor eu não me lembro mais, mas é a renda até determinado padrão. Onde é que eu quero chegar? No Brasil, algumas dessas políticas públicas de diminuição, fala-se em uma década, embora, como eu te disse, diminuiu o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, mas, ainda assim, um contingente enorme se comparado com outros países. E aí fala-se numa década perdida de enfrentamento desse tema. Muitas dessas demandas que têm a ver diretamente com qualidade de vida, com matriz energética, que tem a ver com tudo que se falou aqui, muitas dessas demandas vão parar no Judiciário. Por exemplo, o Supremo recebeu um mandado de injunção, há uns 2 ou 3 anos atrás, para determinar a aplicação de uma lei da renda mínima. E determinou que se cumprisse, elaborasse um plano para a renda mínima, para poder justamente equiparar essa questão do nível social. Não, como é que vai desenvolver uma política pública? Depende de recursos, depende de uma série de iniciativas, né? Teve uma outra ação direta no Supremo para tratar dos moradores de rua, que no Brasil também ganhou, especialmente depois da pandemia, uma dimensão extraordinária. E ali também, numa DPF, acho que o relator do ministro Alexandre deferiu uma liminar para poder estabelecer um plano de governo para os moradores de rua. Também não conseguimos sair do papel em torno desse assunto. Então, governança, num sistema como o nosso, onde ainda a pobreza é um fator muito determinante das ações sociais, é difícil, onde muitas das políticas públicas são levadas para o Judiciário, que fica um pouco, e aqui, volto a te dizer, a minha visão é do lado de cá do balcão, eu sou juiz desde que eu tenho 21 anos de idade. Então, minha visão é muito deformada por conta dessa atuação sempre dentro do Judiciário. Mas o que eu vejo é que, em nenhum outro país do mundo, você vai falar que o Judiciário vai se meter numa política pública dessa. Mas aqui, se não acontecer,
eu acho que as coisas acabam não funcionando. Então, esse é um dado relevante para a gente trabalhar o tema da governança. Parece que não, mas ele está fazendo uma ligação, Salomão, no raciocínio dele, Gustavo, de um ponto essencial que a gente vai enfrentar, por exemplo, agora no fim do ano, na COP30. Uma boa parte do debate sobre ambientalismo, transição energética, mudança climática e tudo mais, se refere ao seguinte ponto. Se a gente olha para a Amazônia, onde a sua empresa tem uma enorme atuação tradicional, antiga já, a gente tem que olhar para isso que o Salomão acabou de mencionar, para a condição de vida das pessoas lá. Boa parte da discussão moderna se dá em se não deveríamos considerar a questão ambiental como uma questão urbana e não necessariamente ligada à preservação dos recursos naturais, tais como a gente constata em qualquer fotografia da Amazônia. Aí vem a questão que o Cristiano já havia abordado, quando você disse a respeito dos seus stakeholders, dos seus shareholders na Europa, e como eles olham o Brasil. Em todas as negociações que envolvem meio ambiente hoje no Brasil, há uma demanda imensa, por parte, sobretudo, dos investidores europeus, em relação à maneira como nós estamos sendo capazes, ou não estamos sendo capazes, de garantir o padrão de vida mínimo ao qual o juiz acabou de se referir, e ser um ator importante na transição energética, preservando abertas todas as nossas possibilidades. Diante do que vem aí na COP30, o que é a sua empresa, que ela é vista por esses dois lados, ela é vista, por um lado, como uma empresa que está tentando, de uma forma ou de outra, se colocar nesse debate, na ponta dinâmica, e, ao mesmo tempo, é vista por ambientalistas como uma destruidora daquilo que teria que ser preservado? Boa pergunta. Esse é um tema que a gente discute muito na Vale, né? A mineração legal, William, ela preserva a floresta, ela mantém a floresta de pé. Quando a gente olha, por exemplo, o caso que é um exemplo de enorme sucesso que o Brasil foi capaz de colocar há 40 anos atrás, que é a Floresta Nacional de Carajás, onde a Vale explora 2 a 3% daquele território e preserva 97 a 98% da Floresta Nacional de Carajás. Se você olhar 40 anos depois, a floresta está de pé, integralmente de pé. Tudo ao redor foi devastado. E por que está de pé? Está de pé porque a gente deu uma razão econômica àquele investimento. E a gente gera resultados suficientes para poder, em parceria, por exemplo, nesse caso, com o ICMBio, investir no monitoramento, na proteção da floresta. Então, o que eu acho que a gente precisa evoluir essa conversa nossa é porque ela fica sempre muito polarizada, né? Destrói o ambiente, preserva 100%, e o que vai manter a floresta de pé vão ser modelos onde você consegue dar razão econômica à floresta. Então, quando você tem um modelo como o nosso, por exemplo, onde nós temos autorização para explorar 2%, e a gente preserva os outros 95% ou 98%, que é equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo. Você sobrevoa Carajás por 1 hora de helicóptero. Isso só acontece porque a gente deu razão econômica a 2 a 3% daquele território. Então, o que a gente quer trazer para o debate, e a gente vem falando muito sobre isso, é de que esse tipo de modelo a gente deveria ser replicável. Por que a gente não faz Flana 2, Flana 3, Flana 4? Eu sempre digo, imagina se o nosso problema fosse 2% de utilização da floresta amazônica, né? Nosso problema é muito maior. Então, a mineração legal, ela é o que mantém a floresta de pé. E a mineração legal é o que vai evitar o avanço da mineração ilegal. Porque com o ouro a 3.500 a onça, aquele ouro vai sair do território, queiramos ou não, a gente não vai conseguir proteger aquela floresta. Então, se a gente não entender que essa é a realidade que a gente vive, que a gente precisa montar um modelo inteligente, onde a gente junta recurso do setor privado, com toda a parte regulatória e de gestão do setor público, para que a gente possa colocar modelos sustentáveis de pé, esse exemplo a gente gera impacto líquido positivo ambiental e social, porque o teu ponto é muito relevante. A gente fala de 30 milhões na floresta amazônica, mas a Amazônia é legal, né? Quando você olha o bioma amazônico, são mais ou menos 18 milhões de pessoas vivendo ali. E você precisa dar uma razão econômica e uma alternativa de trabalho a essas pessoas, porque, se você não o fizer, a mineração ilegal vai avançar, o crime organizado vai avançar.
Então, esse é um debate complexo e a gente tem que sair da polarização de se protege 100%, se preserva. Eu acho que o setor produtivo tem um potencial enorme de ajudar na preservação ambiental, no desenvolvimento social, na melhoria de vida das pessoas. Essa é um pouco da missão que a gente vem trabalhando na Vale. William. Raquel, por favor, Salomão, prossiga, por favor. Esse tema é muito interessante porque tem a ver com regularização fundiária, que talvez seja um dos grandes problemas da exploração hoje. E marco temporal. Exatamente, marco temporal e regularização fundiária. Nós desenvolvemos no CNJ um programa bem interessante que a Vale acompanhou de regularização fundiária nas áreas de garimpo ali, porque quando isso acontece, você tira o ilegal, você tira o crime organizado e você consegue explorar com segurança a área onde está regularizada. Mas aí entra governo, entra Instituto de Terra, entra INCRA, entra uma série de burocracia que impede. Mas, se a gente avançasse na regularização fundiária, muitos desses problemas que você mencionou e que aqui foram trazidos iam acabar. Aqui eu não posso me livrar do meu antigo cacuete de coronista. Você acha que o licenciamento ambiental foi um avanço? Eu acho que ali também, em outros... Você só está me botando casca de banana, né? Eu fui sorteado aqui. Acho que até vou passar essa pergunta. Mas a pergunta é legítima, porque você se referiu exatamente à questão fundamental. Quer dizer, o seu papel como juiz aqui, a gente pode pensar, o que um juiz tem a ver com esse negócio? Olha o quanto tem a ver. No caso, nós temos um Ministério Público, também no Brasil, que atua com muita diligência, vamos chamar assim, né? E um conjunto normativo, regulatório, muito forte nessa atividade. Desburocratizar isso, que eu acho que é o projeto que o Senado acaba de aprovar, é muito salutar e acontece no mundo inteiro. Quanto mais burocracia, quanto mais dificuldade, menos empreendedorismo, né? Quanto mais... Obrigado. É um desafio de encontrar essa equação. Raquel, você não faz política externa, mas você é diretamente afetada por ela. Você não faz política ambiental sozinha, mas o que você tenta fazer em política ambiental é diretamente afetado por decisões mais abrangentes em termos da União. A gente abordou aqui já diretamente o olhar de fora sobre o Brasil que nos afeta de forma brutal e imediata, quando, por exemplo, o país negocia um tratado de comércio com a União Europeia. As exigências ambientais são colocadas, muitas vezes, em termos quase que impossíveis de serem atingidos, embora a gente tenha, de novo, volta ao juiz, um código florestal que, na comparação internacional, é considerado bastante estrito, bastante rígido. Nesse debate, Raquel, a sua posição como jovem liderança política emergente... Estou adorando o jovem. Não, mas eu acho que a gente está precisando de renovação na política brasileira, sem dúvida alguma. A gente olha para jovens governadores como você, jovens, inclusive, no cargo, e imagina que vocês é que vão assumir isso aqui. Então, nesse caso, Raquel, eu acho que onde você está nesse debate, por exemplo, no qual o Brasil é visto lá fora, muitas vezes por investidores incentivados a olhar o Brasil com outra visão, aqui, por exemplo, por duas empresas que estão participando disso, e pelo Ministério do Meio Ambiente em Brasília por outro. Nós acabamos de ver esse debate acontecendo. Onde você está nele? Eu estou, como alguém que está exercendo um cargo pela primeira vez como governadora, apostando que nós precisamos fazer discussões geracionais e não mais eleitorais. A gente vive o Brasil em ciclos muito curtos, querendo respostas muito rápidas. E se a gente vai andando aos solavancos, a gente não consegue colher o crescimento de maneira estruturada. O ministro falou aqui, o Luiz, ele falou sobre... Desculpa, é que eu fico assim... Eu sou procuradora do Estado e fico com muito respeito aqui conversando com o senhor e entendendo que coisa que o senhor não pode responder. Mas falando sobre... O desafio do Brasil é sobre desigualdade social. E ela passa sobre aproveitar uma grande oportunidade que o mundo e as nossas condições
geográficas, ambientais, políticas, nos oferece. Então, se a gente consegue criar consensos no Brasil, e é um momento em que a gente precisa criar consensos, afastar do jogo da polarização, conseguir construir algo que pense o Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos, até porque acredito eu que a solução não está na minha mão, não, está na mão do meu filho, que todo dia discute se vai ter filho ou não, porque não sabe se vai poder criar esse filho no mundo que a gente apresenta para eles hoje. Falar sobre justiça social, eu lancei um programa essa semana, no Dia do Meio Ambiente, sobre pagamento por serviço ambiental, para manter a floresta de pé, para manter a caatinga de pé, a gente chegar na vida de quem é pobre, que vive da agricultura ou da devastação, para poder botar lenha, ou lá no gesso, ou lenha lá no polo de confecções, para poder encher a caldeira do jeans, da lavagem. Qual a alternativa que eu dou para ele, para que ele possa fazer transição energética? Precisa fazer sentido para as pessoas e precisa incluí-las nesse debate. Se a gente for pensar a curtíssimo prazo, nós temos o risco de perdermos essa grandíssima oportunidade. Se o debate é geracional, a gente precisa unir, para além da política, a discussão que a gente vê dentro de um congresso, e dentro, qual é a discussão que vai ter hoje no congresso, qual é a discussão que hoje vai ter, a decisão que Trump vai tomar. Eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, obviamente, todos nós, o tratado com a União Europeia. Pernambuco hoje é o maior exportador de frutas do Brasil. Veja que oportunidade que temos de expandir isso, incluindo as pessoas, permitindo que a gente transforme um solo seco do nosso sertão em área irrigável, feita por obra de infraestrutura, por exemplo, como a transposição do Rio São Francisco, e permitindo que a gente use essa água para poder incluir gente e colocá-la na logística mundial de fornecer alimento para o mundo que tem fome. Então, falar sobre justiça climática, fazer os investimentos certos, discutindo obras estruturadoras como a Transnordestina, garantindo, em vez de caminhão, a gente poder colocar trem para conectar com o eixo do Centro-Oeste e permitir a conexão com o nosso porto, que hoje, me permite a qualquer outro, é a melhor oportunidade em Pernambuco que a gente tem no Brasil, que é o nosso Porto Suape. Eu detesto as regras do TSE, mas o pessoal que está acostumado com elas cravou o tempo ali, ó. Quando eu vi piscando, eu fico nervosa, porque eu só me lembro dos debates da televisão. Debate de televisão eu acho um horror. Eu acho que o TSE criou regras. O debate do TSE foi criado para proteger os políticos, não foi? Agora, mas é terrível também. Está lá, tem a governadora aqui, sabe do que eu estou falando também. Bom, Raquel, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final. O pessoal, não sou eu que estou inventando, está lá o vermelho.